Eu tô gravando isso aqui porque eu queria falar um pouco. Eu vou deixar a câmera virada assim, tipo, pra cá, porque eu ainda tô trabalhando enquanto eu falo isso. Tipo, de um tempo pra cá, a ansiedade que eu sentia voltou. E eu não sei o que fazer. Eu já tinha, tipo, lidado com isso há um tempo atrás. Eu tinha aprendido a conviver com isso. Aí do nada volta. Amanhã eu ia viajar, só que eu tô pensando em não ir. Eu queria muito ir, só que eu tô me sentindo ansiosa. Eu não tô conseguindo comer direito hoje. Ansiosa. Agora são 11h08 e eu tô me sentindo um pouco melhor. Eu tô sentindo a coisa na minha garganta um pouco menor. Eu consigo respirar melhor. Eu vou tentar comer alguma coisa, porque eu comi pouco ontem, comi pouco hoje. Eu tô um pouco frustrada por não ter conseguido ir pra viagem, porque eu queria muito ir. Mas eu entendo que é um processo, né? Faz parte do processo. Minha mãe foi no mercado comprar uva, que da primeira vez que eu tive ansiedade dessa forma, assim, eu não sei se estava até melhor, mas eu já tive um episódio assim de ansiedade por bastante tempo e eu tinha reflexos dele até hoje. Só não esperava que ia ter outro, né? A única coisa que eu conseguia comer, mesmo vomitando, né, era uva. Aí uva e uns biscoitinhos assim de queijo. Não sei porquê, mas era isso. Aí é bom porque salgado aumenta a minha pressão e o doce é doce. Aí eu vou tentar comer pra ver se eu fico melhor. Eu não sei se eu consigo sair de casa agora. Eu tive uma crise na quinta-feira no trabalho. Eu cheguei, foi bate e volta. Cheguei, fiquei 1 horinha e já fui embora, porque eu tive que chamar meu pai às pressas pra ir embora. É isso. Eu aparento estar um pouco melhor. Minha boca tá branca, porque eu tô comendo bem pouco e minha pressão tá baixa, então ela acaba ficando branca. O que acabou acontecendo ontem? Eu ia pra viagem, eu terminei o meu trabalho, as coisas que eu tinha pra fazer. Tudo isso em cálculo com a minha psicóloga, porque eu tava muito nervosa e não tava conseguindo fazer o que eu tinha que fazer, nem focar em uma coisa só. Então a gente foi em cal por um tempo. Eu terminei tudo, arrumei minhas coisas, muito ansiosa. E oscilava um pouco entre eu melhorar e piorar. Só que quando eu piorava muito. Quando eu melhorava, era por pouco tempo. Então eu acabei melhorando. Quando eu tava saindo de casa, aí eu pensei, eu tô melhor, então como eu vou estar com meu namorado, eu vou estar melhor. Porque tendo uma pessoa assim com a gente fica mais seguro, sabe? Eu não queria ir sozinha. Eu pedi o Uber da casa do meu namorado pra ir lá buscar ele, depois vir me buscar. E depois a gente voltar pra lá. Paguei R$40 de Uber. Ele veio. Quando eu entrei no Uber, eu tava me sentindo de boas. Consegui conversar com ele, normal. Só que foi passando um pouco o tempo e eu comecei a me sentir nervosa. Comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir tudo. Ele foi tentando me acalmar, conversando comigo, eu chorando muito. Eu tava com uma coisinha na mão, um ursinho, porque eu tinha um brinquedinho que eu usava, que eu acabei quebrando ele. Aí eu tava sem, então eu coloquei alguma coisa pra ficar na minha mão, pra eu segurar. O tempo todo foi ficando muito ansiosa, chorando. Tinha vezes que eu ficava um pouquinho melhor, dava pra dar uma conversada. Aí quando a gente chegou lá, a gente desceu do Uber, eu chorando muito, desesperada, porque não parava essa coisa de vai e volta, vai e volta. E eu não sabia o que fazer, eu tava desesperada, sabe? De não ter esse controle do que vai acontecer. Que minha garganta tinha alguma coisa aqui. Parecendo que minha garganta tava fechando, sabe? Aí a gente
ficou um tempo caminhando na rua pra ver se eu me acalmava, eu me acalmei um pouco. Aí a gente entrou em casa. Nessa que a gente entrou em casa, deu uma normalizada, uma estabilizada assim, de boa. Só que o tempo foi passando e eu fui começando a voltar ao pique de ansiedade de novo. E esse tempo todo foi me comunicando com a minha psicóloga pra ver o que eu podia fazer, ela conversando comigo, pra me acalmar e tal. Teve uma hora até que eu pedi pra tirar a blusa que eu tava usando, porque eu tava sentindo que a minha blusa tava me sufocando. A blusa era mais ou menos como essa, aqui. Mas como a cabeça que manda, pra mim ela tava aqui, sabe? Eu tava andando de um lado pro outro, sem saber o que fazer, e teve uma hora que eu desisti simplesmente da viagem e falei que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir. Eu tinha tomado acho que é Revoque ou Revoque o nome do remédio que eu tinha tomado, que eu tomo todos os dias. Eu tava querendo tomar o Rivotril, porque eu não aguentava mais. A sensação que eu tava tendo, sabe? Eu não aguentava mais estar o tempo todo nervosa e achando que eu vou morrer e o ar do mundo vai acabar. Liguei pro meu pai e falei: pai, por favor, vem me buscar. Ele: tá bom, eu te pego. Juro, pro meu pai vir me buscar não foi tanto tempo, mas a minha cabeça demorou tanto. Aí ele chegou, me buscou, eu cheguei em casa, fiquei mais calma. Eu acho que aqui na minha casa é o meu ponto que eu fico mais estável. E eu já tive outro episódio de ansiedade assim, de ficar dias me sentindo ansiosa, e eu tinha me recuperado disso. Eu acho que eu me senti um pouco frustrada por isso. Tipo, poxa, eu passei por isso tudo, porque na época eu não fazia psicólogo porque eu pensava que eu tava doente. E eu não tomava nada, só respiração e pronto. Nessa de só ter respiração e pronto, foi bem mais difícil pra mim de passar por isso. Mas eu consegui, depois de muito tempo. E ver assim do nada você voltando a sentir essas coisas que você sentia, que você lutou tanto sozinha pra aprender a lidar, sabe? Foi muito frustrante pra mim. Eu acho que isso foi uma grande parte do meu desespero, de tipo, poxa, tudo que eu aprendi não tá funcionando. E agora? Acho que foi isso, meu pico, assim, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, pô, eu quero tomar o Rivotril, porque eu queria parar de sentir aquilo, eu queria dormir. Eu não queria, eu passei o dia inteiro sentindo aquilo, eu só queria, sabe, que fosse embora. E eu tinha tomado também Rivotril no outro dia no trabalho, que eu quis tomar ontem, só que eu fiquei apreensiva por já ter tomado outro remédio. Só que teve uma hora que eu simplesmente não aguentava mais e tomei. Eu fiquei tremendo por um tempo, foi bem horrível, mas eu consegui dormir depois de um tempo. Agora já é tarde, são 3 horas da tarde agora, e eu comi uva e salgadinho, porque não é a alimentação mais saudável do mundo, né? Mas eu preciso de alguma coisa que seja fácil de engolir pra mim. E uva eu acho que é bem fácil de engolir. E salgadinho não é tanto, mas é uma coisa salgada e eu preciso de coisas salgadas porque minha pressão tá muito baixa. Porque ontem e antes de ontem e hoje também eu tenho comido muito pouco, por conta de que a ansiedade me deixa com uma vontade de vomitar muito extrema e eu tenho pânico de vomitar. Uma coisa leva a outra, sabe? Eu tô sem fome porque se eu comer eu vou ficar com vontade de vomitar. Aí se eu ficar com vontade de vomitar, eu vou ficar ansiosa. E se eu ficar ansiosa, eu vou ficar mais ansiosa e... Entendeu? Coisas simples viram coisas muito difíceis, como comer. Ou ficar sem uma garrafa de água por perto. Eu já dei uns 15 mil cortes nesse vídeo, porque eu estou com minha garrafa de água aqui. E eu não sei andar sem uma garrafa de água, porque é o que controla essa parte do... Ai, meu Deus, eu acho que eu vou vomitar. Ao mesmo tempo que eu acho que eu vou vomitar, eu tô sem ar. Entendeu? Aí como é que a pessoa vomita sem ar? Então, um geralzão sobre tudo é que eu fiquei bem chateada por não ter ido na viagem. Porque uma coisa que eu aprendi quando eu tava tentando lidar com minha ansiedade sozinha é que é uma coisa que só vai sumir se eu encarar. Porque é uma coisa da minha cabeça. Não tem um médico que eu posso ir, tipo, eu tô com
com tal coisa, vou no médico e ele vai me ajudar, sabe? É uma coisa que é com o tempo, não é um medicamento que você toma e pronto, sabe? É uma coisa que você tem que aprender a viver ou aprender a evoluir na sua vida. E isso é meio frustrante, porque às vezes você pensa que você não consegue e você se desespera, porque você não vai saber o que fazer se você não conseguir, sabe? Uma coisa que eu pensava muito era isso, de que, pra melhorar, eu preciso encarar as coisas. Eu não posso deixar que a ansiedade vire o pilar da minha vida e dite o que eu posso e não posso fazer. Eu tento fazer as coisas mesmo com ansiedade. E foi o que eu fiz ontem, só que eu passei muito mal e não consegui. E isso me frustrou muito, porque eu queria muito ir naquela viagem. Mas tudo bem, vão ter outras oportunidades de eu viajar. E é isso. Eu senti em alguns momentos hoje que eu poderia sair de casa. Tipo, eu poderia ir pra um shopping, por exemplo. Só que aí passa um tempinho, a ansiedade volta e eu desligo desse pensamento. Eu quero ver como é que vai ser os próximos dias, se eu vou me sentir confortável de sair de casa ou não, se eu vou conseguir ir normal pro trabalho, porque por enquanto eu tô com um mini pânico de sair de casa. É isso. Bom dia! Hoje eu já tentei fazer diferente. Bom dia! São 9 horas da manhã. E eu saí de casa pra andar um pouco na rua. Sem garrafa, sem nada. E eu tô tranquila até. Eu vou tentar dar umas voltas e andando pra ver o que acontece. Tá um dia muito bonito, olha. E é isso. Não deixem a ansiedade ser dona da vida de vocês. Ele me olhou com essa cara. São 10 horas agora e eu já tô voltando pra casa. Porque eu comecei a sentir sintomas de ansiedade, comecei a tremer. E eu sei dessa vez o que desencadeou, que foi minha irmã, que eu fui na casa dela, tocou no assunto do tá nervosa e tal. E também porque eu senti o cheiro do biscoito que meu sobrinho tava comendo. E o cheiro, sei lá, despertou na minha mente que eu ia comer alguma coisa do tipo. Aí eu comecei a ficar nervosa e tô voltando pra casa. Mas pelo menos eu saí, já foi um passo, né? Oi, gente. Então, eu voltei da casa da minha irmã tem um tempo, já é, acho que meio-dia. Minha boca ainda tá branca porque eu só consegui comer umas uvas hoje. E eu tô sentindo ainda algo na minha garganta. Eu sei que é psicológico, mas eu tento fazer minha mente lembrar que é uma coisa psicológica, que não é de verdade, mas eu não consigo. Eu tento, mas às vezes some, às vezes volta. Eu fico feliz que eu consegui ir, pelo menos lá. Eu fiquei um tempo, eu andei na rua, eu vi o gatinho. Mas eu fico preocupada também porque na terça-feira eu vou ter que ir trabalhar, eu vou ter que viver minha vida, né? E como é que eu vou fazer isso, sendo que eu não tô conseguindo ir na esquina? Eu vou tentar fazer mais coisas, aproveitando que hoje é um domingo. Lança um novo episódio de It, Baby the Dairy. E eu tô gostando muito da série, eu vou tentar assistir hoje. Não lançou ainda, não sei se vai lançar à noite, mas eu acho que lança hoje, eu vou tentar assistir. E vou tentar ver uns filmes e também eu vou tentar desenhar, porque eu sou artista, eu vou deixar aí passando os meus quadros, os meus desenhos. Eu também toco violão e toco guitarra. Toco, né? Tô tentando aprender. Aí eu vou tentar, aproveitando que eu tô sozinha em casa, eu vou tentar me distrair um pouco do pensamento de terça-feira eu vou ter que sair de casa. Ai, meu Deus. Pra ver se eu consigo comer, porque eu sei. Eu tô parecendo uma defunta. E eu não tô me importando muito de aparecer feia aqui, sabe? Porque o meu objetivo de fazer isso é mostrar para as outras pessoas que existe uma luz no fim do túnel, sabe? Que a ansiedade é muito difícil mesmo de você conviver, de você aceitar que você tá passando por isso, mas que você consegue melhorar. Mesmo passando por isso agora, eu sei que eu consigo melhorar, porque eu já consegui uma vez, eu consigo de novo. E o meu intuito aqui é mostrar a minha evolução e o como isso passa. Só é um momento.
E é isso.